Como nossa prática espiritual pode nos ajudar a gerenciar tempo, informação e energia sobre os quais você falou anteriormente? Definitivamente ajuda você a gerenciar a energia, não é? Definitivamente sim. Informação. Para gerenciar adequadamente suas informações ou para não sucumbir às tendências causadas pela informação, das informações do passado, energia é uma parte muito importante. A velha rotina se formou. Se você quiser sair disso, você precisa de alguma energia. Se você não tiver força suficiente, você não poderá sair dela. Levará você na mesma rotina. Portanto, se você gerar energia suficiente, você também poderá lidar com as tendências causadas pelas informações antigas. O karma pode ser quebrado se você apenas tiver a energia necessária. Então, essas duas coisas definitivamente servem. Acima de tudo, uma vez que suas energias estejam de uma certa maneira, o que alguém faz em 24 horas, você pode fazê-lo em 6 horas. Ou o que você faz em 24 horas, alguém pode fazê-lo em 3 dias. O que é um fato para nós. Portanto, todas as três coisas estão sendo gerenciadas de uma certa maneira. Mas especificamente sobre o tempo, se quisermos ter uma compreensão do tempo, então precisaríamos de um sadhana de natureza diferente. Se você quer ter domínio sobre o tempo, existe um tipo completamente diferente de sadhana. Isso dá a você alguma coisa, mas principalmente seu foco está direcionado para lidar com as informações kármicas e a energia. Se alguém quer ter domínio sobre o tempo, é preciso uma abordagem diferente. Se tivermos que seguir nesse caminho, ou você deve ter um enorme entendimento de vários aspectos da vida, isso se tornará extremamente científico. Ou você deve estar simplesmente disposto a escutar. Se você tem uma dessas qualidades, é possível. A primeira que eu disse, um entendimento enorme, isso não acontecerá em pouco tempo. Isso não pode acontecer em pouco tempo. Isso leva muito... É preciso muito. Levará muitas vidas para as pessoas entenderem como isso realmente acontece. O que é o tempo? Eu sei que a ciência tem algumas explicações para o tempo. Tudo bem, eles deram alguns passos, mas não chega nem perto da realidade última do que é o tempo. Então, eu diria, entrando nisso, esse sadhana, nesse momento, se limita apenas àquelas pessoas que irão simplesmente escutar. Se eu disser a eles, pule dentro de um poço, eles pularão. Não em um poço aberto, um poço tubo. Sim. Se eu disser, pule para dentro de um poço tubo, eles se espremerão e entrarão no tubo. Se eles são assim, podemos fazer sadhana relacionado ao kala. Você já ouviu falar de Kirtimukha? Todo templo é adornado com a imagem de Kirtimukha. Quando Shiva disse simplesmente, coma a si mesmo, ele disse, eu estou com fome. Ele disse, você coma a si mesmo. Ele simplesmente comeu a si. Somente seu rosto, boca e mãos foram deixados. Todo o resto ele comeu a si mesmo. Então, Shiva disse, você é um rosto glorioso. Você está acima de todos os deuses. Então, todo o templo tem um rosto de Kirtimukha, no qual as mãos estão dentro da boca. Tudo, o corpo se foi, ele comeu. Seu próprio corpo ele comeu. Porque Shiva disse, sem razão, sem sentido, mas simplesmente comeu. Então ele se elevou acima de todos os deuses. O que é dito é que ele se elevou além do tempo, do espaço e de tudo. Ele estar acima dos deuses significa que ele se elevou acima de todas essas dimensões, porque até os deuses estão sujeitos a algumas dessas realidades. Ele está acima de tudo isso. A maioria dos humanos no planeta, o quão consciente eles são? No mundo de hoje? Sim, em Los Angeles. Você costuma estar por aqui. Vamos falar do mundo inteiro. Eu não quero julgar Los Angeles.
No mundo inteiro, infelizmente, é uma porcentagem muito minúscula. Por que é assim? Por que é que as pessoas não são conscientes? O motivo fundamental é que eles se levam muito a sério. Eles não entendem que eles são apenas um pop-up no planeta. Eles vão surgir e sumir, mas há um grande alvoroço sobre isso. O que é o eu se tornou importante demais. O que é eu significa, minha forma física, sou eu, essencialmente, não é? Então, uma vez que minhas limitações se tornam muito importantes, não há como se tornar consciente. Você está apenas se tornando autodestrutivo no processo, não importa o quão intensamente você tentar. A única razão para que o mundo inteiro não seja naturalmente iluminado é: eles são sérios demais sobre suas vidas. Eles não ficaram à vontade com suas vidas. Eles levam isso muito a sério. Veja, você acabou de passar pelo processo online de engenharia interior. Se você pegar o próprio sistema solar, nesse cosmos, esse sistema solar é uma partícula minúscula. Nessa partícula, o planeta Terra é uma micropartícula. Nessa micropartícula, Los Angeles é uma super micropartícula. Nela, você é um grande homem. Isso é um problema sério. Não é um problema pequeno. Então, uma vez que você cria esse problema, então você não pode ser consciente. Você pode apenas estar mentalmente alerta, porque é tudo sobre sobrevivência. Quanto mais mentalmente alerta você se torna, mais você tende a se tornar como um animal carnívoro. Você sabe, um animal carnívoro é mentalmente muito alerta, porque todo dia ele tem que caçar sua comida. Eu passei muito tempo nas florestas na Índia. Você tem que ver um tigre, o quão alerta ele é. O quão alerta ele é. Porque se ele não estiver alerta, ele não vai obter comida, ele vai morrer de fome. Ele tem que estar super alerta para conseguir sua comida. A maioria das pessoas acham que os tigres podem matar o que quiserem. Não, é muito difícil para ele pegar sua presa, porque todos os animais herbívoros são mais rápidos do que ele, e eles suam pelo corpo, de modo que podem correr por mais tempo. Ele só pode fazer um ataque. Nesse ataque ele tem que pegar, senão ele aquece, seu corpo fica quente demais, ele não pode continuar. Ele apenas se senta ali, impotente, porque seu corpo sobreaquece. Você deve assistir a todo esse jogo, como ele se passa. O quão frustrado ele fica por não conseguir pegar sua comida. Ele sabe que seus níveis de energia estão diminuindo e, conforme o tempo passa, ele se tornará mais incapaz de pegar sua comida. Você precisa ver a ansiedade no seu rosto. Então ele está super alerta. Essa é a natureza de um animal carnívoro. Uma vez que o seu estado de alerta, o estado de alerta mental vai nessa direção, você se torna como um predador, sempre olhando o que você pode obter. Pode ser em quaisquer níveis da vida em que as pessoas estão envolvidas, mas o tempo todo elas estão tentando alcançar algo, porque o estado de alerta mental cria isso. Eu não estou dizendo que você não deveria estar alerta, mas se você estiver consciente e alerta, então isso funciona de uma forma diferente. Mas se você apenas aumentar seu estado de alerta mental, você se tornará como um caçador o tempo todo, esperando, agachando-se por algo. E você, se eu escutei corretamente, muitas pessoas que estão buscando consciência acabam apenas se tornando mais alertas mentalmente. E então, como alguém pode se esforçar para ser mais consciente, mas se não é algo que você possa trabalhar para ou trabalhar na direção de, qual é o caminho? Veja, a própria pergunta quando você diz buscar consciência. Como você vai buscar consciência? Ou talvez uma consciência mais elevada? Não, em que direção você irá buscar? Acho que não. Porque você é a consciência, não é? Onde está a necessidade de buscar isso? Veja, podemos buscar certos níveis de competência no mundo. Nós podemos buscar uma habilidade, podemos buscar certos níveis de competência no mundo que nos farão um pouco melhores em qualquer coisa que façamos. Mas você não pode buscar consciência. Este tem que chegar a um estado relaxado. Só então se tornará consciente. Quando isso se torna muito alerta, ele se torna como um animal. Então, se tornar como um animal significa, não é que algo esteja errado, mas na escala evolutiva das coisas, você está indo para trás. Veja, o aspecto mais significativo de ser humano é isso, que você pode determinar a natureza, o escopo
e o ritmo de sua própria evolução, como nenhuma outra criatura. Esse é o aspecto mais importante de ser humano, que você pode determinar a natureza, o escopo e o ritmo da sua própria evolução, o que nenhuma outra criatura pode determinar. Para eles, a natureza impulsiona eles no ritmo que for que ela impulsione. Isso é o que yoga significa. Ferramentas de transformação para que você possa acelerar o seu processo evolutivo. A aura é a manifestação sutil de tudo aquilo que você é. Se você olhar para a aura de alguém, você conhece claramente sua saúde física, sua saúde mental, sua estrutura kármica. De certa forma, seu passado e presente, se ele for estúpido, até mesmo seu futuro. Sim. Somente se você for estúpido, nós poderemos prever o seu futuro. Caso contrário, nós podemos apenas contar o seu passado. Sim. Então, a aura é uma certa manifestação de você mesmo. Uma manifestação mais sutil do que o corpo físico. É bom mantê-la limpa. Manter seu corpo limpo é bom? Mesmo que você não entenda, alguém sentado ao seu lado entende que é bom. É bom manter seu corpo limpo. É bom manter sua mente limpa. É bom manter tudo aquilo que é você limpo. Porque eu não estou tentando ensinar higiene a você. O que estou dizendo é, se quisermos fazer algo com qualquer coisa, a primeira coisa a fazer é purificar. Se você quiser elevar qualquer coisa a uma possibilidade maior, a primeira coisa a fazer é purificar. Sem purificação, você não pode fazer nada melhor do que do jeito que está nesse momento. Então, para purificar seu corpo e sua mente, para isso, nós ensinamos a você muitos métodos, práticas, alimentação, isso, aquilo, tantos aspectos, para manter seu corpo e sua mente limpos. A aura é uma manifestação, não é uma presença por si só. Mas, se você estiver fazendo sadhana e se você estiver aprimorando seu sistema, o que você manifestou ontem, ou o que você manifestou há 10 anos, talvez ainda esteja presente em você, e não permitindo que você se torne o que deseja ser. Então, isso pode ser limpo. Você já percebeu? E quando você toma uma ducha, ou um banho, como nós dizemos na Índia, que não é uma imersão, mas sim um derramamento de água sobre o seu corpo, quando você deixa a água escorrer sobre você, você não está apenas limpando o seu eu físico, ou seja, você não está apenas limpando a sua pele, algo mais também é limpo. Digamos que você esteja com muita raiva, agitado, ou todo tipo de coisas acontecendo dentro de você, então você simplesmente toma uma ducha e quando sai você se sente toda a bobagem meio que foi lavada. Portanto, um banho não se trata apenas sobre limpar a pele do seu corpo. Você pode limpar a aura até certo ponto, porque o que você chama de corpo é uma manifestação ou um conjunto de 5 elementos. Assim, você pode tomar um banho com água. Da mesma forma, você pode tomar um banho de vento. Você tem que ver isso. Suponha que exista uma brisa suave soprando, você saiu e apenas ficou assim. Suponha que você estivesse usando roupas finas e simplesmente ficou assim. Após algum tempo, você se sente... Você já percebeu isso? Você já percebeu isso? Você se sente tão limpo e você quer... Você se sente transparente e quer voar para longe? O vento pode fazer isso. Ele tem que estar em uma certa velocidade
sensação e temperatura, e se tudo mais estiver certo, você perceberá que o vento simplesmente limpa você, banho de vento. Nós também podemos dar um banho de lama em você. Você sabe que se você for ao centro de rejuvenescimento, eles lhe darão um banho de lama. Da mesma forma, podemos lhe dar um banho de fogo. Portanto, o que tem sido feito no templo é um banho de fogo, porque, você sabe, ela é Bhairavi. Você apenas se dá um banho de fogo. É claro que você não pode derramar sobre o seu corpo. Você apenas toca a aura do seu corpo de uma certa maneira. Existem certos padrões circulando na sua aura ao longo dos caminhos pelos quais você percorre o fogo. Você verá subitamente que você se sentirá radiante e desobstruído. Vocês sabem disso. As pessoas de origem indiana, vocês claramente sabem disso, que nas suas casas, as suas avós estavam tirando o seu drishti, limpeza de aura. Talvez algumas de suas avós sabiam exatamente como fazer isso. Algumas delas não sabiam, por ignorância, elas simplesmente faziam qualquer coisa. Se isso for feito adequadamente, funcionará maravilhosamente bem. Se for simplesmente feito de alguma forma, ainda funciona parcialmente. Inúmeras vezes as pessoas devem ter notado que, quando as crianças adoeciam, se elas apenas tomassem um banho de fogo, de repente elas ficariam bem. Você já percebeu isso? Por que é apenas um banho de fogo? E ele faz maravilhas para o sistema. Portanto, o que tem sido oferecido no templo como Klesha Nashana Kriya, isso significa um processo que destrói impurezas. Em inglês é chamado de limpeza de aura. É para retirar as impurezas da aura, para que o corpo respire melhor e se sinta melhor, em termos de saúde, bem-estar, equilíbrio mental e tudo mais. Neem, eles usaram apenas a folha em você? Eu acho que eles deveriam ter usado o caule. O caule do Neem é bom, você sabe. Ele desperta muitas pessoas. Na Índia, se você estiver agindo meio estranho e possuído, eles podem expulsar o diabo de você com o caule do Neem. O Neem é algo muito purificador. Se você estiver comendo a bola de Neem de manhã, você sabe que seu estômago estará limpo. Se você tiver qualquer tipo de infecção nesse país, eles sempre colocam você em uma cama de folhas de Neem, porque é um grande purificador do sistema e um grande energizador. Portanto, as folhas possuem tremendas propriedades medicinais e reverberações prânicas muito fortes, e é amargo o suficiente para expulsar o diabo de você. Se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, definitivamente teríamos encontrado uma forma de exterminá-los. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de agora. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem os governos no mundo. Neste momento, existe apenas um problema neste planeta, que é o ser humano. Então, se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, suponhamos que, digamos, 1 trilhão de gafanhotos desembarquem de Marte e comecem a destruir este planeta. Teríamos definitivamente encontrado uma maneira de exterminar, de intoxicar, de envenenar, de garantir que cada um deles estivesse morto, sim ou não? Teríamos feito isso, mas agora somos nós. Não podemos nos exterminar, a única maneira é nos transformar.
Então, qual é o nosso problema? Porque, à medida que o processo de evolução avança, nós somos o topo da evolução neste planeta, o nível mais alto de inteligência. Mas por que o nível mais alto de inteligência se tornou o problema mais sério? Qual é o seu entendimento de inteligência? Que inteligência é uma solução ou inteligência é um problema? Olá? Se for uma solução, não se manifesta dessa maneira, pois os seres humanos estão essencialmente em ação inconsciente e compulsiva. Nosso problema é só isso. Portanto, precisamos criar um planeta consciente. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de hoje. Durante todo esse tempo, achávamos que era um problema de amanhã, a próxima geração vai sofrer, então temos que fazer algo. Era um ato de compaixão por eles, empatia por eles. Não. Agora é um ato de sobrevivência. É muito claro, por muitos parâmetros, que, digamos que em 15 a 20 anos, se não fizermos nada significativo, então os problemas que vamos enfrentar serão de um tamanho e natureza que nunca vimos antes. Não quero me adentrar em todas as coisas ruins, mas se existe um problema, existe uma solução. Portanto, se estivermos conscientes, seríamos naturalmente uma solução. Se estamos inconscientes, viramos um problema. Como parte disso, agora, se você olhar para a tomada de consciência ecológica no mundo, apenas uma pequena camada de pessoas. E isso também, para a maioria das pessoas, suas ideias de ecologia são: eu uso menos água, eu fechei a torneira enquanto eu estava escovando os dentes. É bom você estar consciente disso, isso é uma coisa boa de sua parte. É gentil de sua parte usar menos água, mas isso não é uma solução. E para mais de 95% da população, eles nem estão cientes disso. Então, agora mesmo, estamos trabalhando com as agências das Nações Unidas, e eu passei isso para eles nos últimos meses em que as reuniões ocorreram e com um engajamento muito bom. Todos eles estão totalmente de acordo com isso. O que estamos tentando fazer agora é dividir o mundo em segmentos latitudinais, pois eles são de natureza diferentes, como região equatorial, região tropical, região subtropical, temperada, ártica, antártica, dessa maneira. Todos os países que ficam nesta região específica, digamos região tropical. Quais são as 5 coisas simples que devem acontecer em todas as nações que estão na região tropical? E quais são as 2, 3 coisas que nunca deveriam acontecer? Nesse momento, o tipo de coisa que é divulgada é tudo coisa de doutorado. Ninguém entende que diabos é isso. Isso é muito complicado. Então agora estamos trabalhando com a UNCCC, que é uma agência das Nações Unidas para o combate da mudança climática, para reduzir isso para 5 pontos simples, que todos possam entender. 5 coisas que precisam acontecer em seu país. 2 a 3 coisas que nunca deverão acontecer em seu país. Existem 5,26 bilhões de pessoas no planeta com direito de voto, o que significa elas têm a capacidade de votar e eleger a liderança daquela nação. A partir dessas, estamos vendo como alcançar 3 bilhões de pessoas no planeta que precisam saber estas 5 coisas que devem acontecer em seu país, onde quer que estejam vivendo, e 2 a 3 coisas que não devem acontecer. Como parte disso, estamos nos preparando para um grande evento em 2021. E uma nova fundação foi formada como Planeta Consciente. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem governos no mundo. Agora mesmo, sua eleição está chegando, você verá que eles estarão falando sobre economia, os preços do petróleo, saúde, todas essas coisas que você pode discutir como questões eleitorais, pois os partidos políticos no mundo, quando fazem seus manifestos, aquilo que eles defendem, nós queremos que, pelo menos, o item número 2 deles seja a ecologia. Sem que isso aconteça, não haverá orçamentos, não haverá intenções, haverá apenas conversa.
Somente quando isto estiver na política do governo, tiver orçamentos, grandes orçamentos por trás, as soluções se manifestarão. Se conscientizarmos 3 bilhões de pessoas de que estas são as 5 coisas que devem acontecer em nosso país, onde quer que estejam, então isto se tornará uma questão eleitoral. Portanto, estamos caminhando para isso com esta nova fundação. Queremos que todos vocês façam parte disso e que todos que respiram e bebem água e comem alimentos neste planeta se tornem parte disso. Há um prazo de espera de pouco mais de um ano. Em 2021, isto vai acontecer. Nós iremos fazer o lançamento disso em algum lugar e ocorrerão alguns eventos importantes, mas antes disso, queremos consolidar um apoio massivo no planeta. Não se trata de fazermos algo porque eu faço algo, você faz algo, isto não é bom o suficiente. Os governos no mundo têm que fazer algo grande. Somente então teremos uma solução real. Do contrário, estaremos fazendo pequenas coisas por satisfação. Neste momento, o Rally for Rivers e o Calvary Calling são projetos reais, porque se tornou parte da política e tem um orçamento por trás disso. Só assim se torna real. Do contrário, eu posso continuar falando sobre isso, você pode continuar falando sobre isso. Não estamos fazendo isso para nossa satisfação, isso é para uma solução. Se uma solução tiver que vir, os governos em exercício no mundo devem ter isto como uma parte de sua agenda. Isso só acontecerá em um país democrático se pelo menos 60% da população o desejar. Então é por isso que estamos pensando em 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Se 3 bilhões de pessoas dizem essas 5 coisas devem acontecer no meu país, isso se tornará uma questão eleitoral, conseguirá orçamento, se tornará política daquela nação e as soluções começarão a acontecer. Ok? Por favor, faça parte disso da forma que puder.